Comigo aqui agora a doutora Stephanie Mainardi Seolin, ela que é dermatologista. Gente, vamos falar de um perigo que a gente às vezes nem se lembra, né? Tá lá no sol, da praia, da piscina e resolve fazer aquela caipirinha, ou uma limonada, ou mexer com frutas cítricas. Isso é um perigo, é um problema, né, Stephanie? Sim, e é mais frequente do que as pessoas imaginam. E sabe qual é o maior desse perigo? É que às vezes a pessoa manuseia o limão, a laranja, a bergamota, o abacaxi, manuseia, passa a mão na água, às vezes lava até com detergente e vai se expor ao sol. Não imaginando que o ácido cítrico, depois que ele penetrou na pele, mesmo sendo lavado com detergente, pode sim gerar uma queimadura. Meu Deus, mas então não pode mexer mesmo. Se for um respingo e logo lavado, tudo bem. Mas se ele penetrar nas camadas um pouquinho mais profundas da pele, mesmo lavando na superfície, se pegar o sol, vai fazer a queimadura Deixa eu te pedir um favor aqui para tu arredar um pouquinho o cabelo, porque tá pegando lá no nosso microfone. Bom, e é isso, Stephanie. Tá, mas então a pessoa de preferência não lida, claro, para ir pro sol. Não deve manusear, deve usar luvas para fazer o manuseio dessas frutas cítricas. Outro cuidado é na hora de beber. Eu recebo muitas pacientes com o bigodinho aqui manchado e escuro pela queimadura com frutas cítricas, principalmente o limão, né? Que quem é que não gosta de uma caipirinha de limão na beira da piscina, e a própria limonada na beira da mesmo, praia, né? A própria limonada. Então a dica é sempre proteger as mãos, usar canudinho para tomar os refrigerantes, os sucos e as bebidas que contenham frutas cítricas para evitar as queimaduras. E lembrar o seguinte, muitas vezes essa exposição solar após o contato e o manuseio com frutas cítricas ocorre num dia, mas a lesão por queimadura do limão leva até 2 ou 3 dias para surgir. E isso confunde as pessoas, elas não relacionam que pode ser disso. Primeiro, porque lavaram a mão, então acham que não pode ser. E segundo, porque vai surgir 24, 48, até 72 horas depois. Começa com uma vermelhidão na região, então elas pensam numa alergia. Depois pode acontecer o surgimento de vesículas, né, que são pequenas bolinhas de água, que coça e arde ao mesmo tempo, sendo confundido até com outras dermatites, com herpes muitas vezes. E o tratamento deve ser o quanto antes iniciado, para acabar com aquela reação inflamatória e não deixar manchas, porque as manchas por queimadura com limão e com frutas cítricas são difíceis de clarear depois. Nem com procedimentos a gente tem hoje algum que melhore pelo menos o aspecto. Mas é que precisa melhorar totalmente a inflamação, então a vermelhidão, e a gente tem que esperar pelo menos 30, 45 dias depois da melhora para iniciar os clareadores, o laser ou outros tratamentos. E a mancha incomoda muito, porque geralmente são locais expostos, dorso das mãos. Já peguei pacientes em colo, na barriga, por se encostar assim perto da pia. E no rosto também, imagina no rosto. Na face. Então, claro, eu tô citando aqui o limão e as frutas cítricas porque é o mais comum, mas algumas plantas que soltam aquele leitezinho, aquela aguinha, também o contato dessas plantas com o sol também pode gerar queimaduras. São o que a gente chama de fitofotodermatoses. Nossa! Tá? Esse é o nome bonito da queimadura por frutas cítricas ou por plantas, tá? Em contato com o sol. Vamos lembrar as frutas cítricas que a gente falou, é limão. Limão, bergamota, laranja. O fato de descascar a bergamota, aquela chuvinha, sabe, faz queimaduras assim que daí não tem um formato específico. O limão, às vezes, a gente vê como se fosse escorrido ou o gotejamento, né, tem mais formato. Mas a laranja, o fato de descascar e sair aquela... Sim, aqueles espirrinhos que a gente vê. Aqueles espirrinhos que a gente vê. O abacaxi é uma fruta também cítrica. Então, na verdade, todas as frutas cítricas. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas o alho é muito ácido. Então, manuseiam alho, pegam sol e acaba dando... Mas aí é mais na lateral e ponta dos dedos, né? São os locais em contato, mas
todos os alimentos que são cítricos podem fazer esse tipo de reação. Mas o mais conhecido e comum é o limão, sem dúvida. Bom, mas aí tu falaste que, claro, vocês conseguem com alguns procedimentos diminuir isso. Que procedimentos seriam esses, só para que as pessoas já saibam? Nós temos clareadores, mas eu acho que o mais importante não é pensar nas manchas, é já identificar aquela vermelhidão, lembrou que entrou em contato com frutas cítricas ou limão e pegou sol, mesmo tendo lavado a mão, pra gente já iniciar o tratamento dessa dermatite, tá? E o tratamento geralmente é com pomadas à base de corticoide tópico, pomadas anti-inflamatórias, 7, 10, 15 dias, vai depender do grau de queimadura, porque muitas vezes faz queimadura de 2º grau, sai toda a pele, fica muito feio. E daí também não pode pegar sol em cima daquilo, Não pode, é o uso de protetor solar, às vezes a gente tem que usar corticoide via oral mesmo, antialérgico via oral, proteger essas lesões. Quando sai totalmente a pele e fica uma pele cruenta, exposta, a gente precisa de pomadas antibióticas para não deixar aquilo ali infeccionar. É tratado como um queimado, né? Ou seja, é uma coisa que parece banal, a gente não se dá conta, mas não pode, tem que lembrar sempre. E planta também, né? Porque se a gente está em jardim, próximo de piscina principalmente. Por isso que a gente fala, né, em usar as luvas para manusear esses alimentos, essas plantas, usar coisas que te protejam e usar protetor solar. Porque mesmo que tu tenha tido uma exposição pequena, lavou a mão e tal, se passar bem o protetor, também não queimaria, né? O problema é que é uma junção de fatores que leva a isso acontecer. Mas eu cansei de ver, por exemplo, a pessoa passar protetor e não passar, por exemplo, no pé. Nossa, eu já atendi queimaduras solares em cima do pé, assim, com bolhas gigantescas. Justamente por isso, porque esquecem. Orelha, já atendi queimaduras horríveis em orelha, principalmente de homem que coloca o boné, passa no pescoço, no rosto e não passa na orelha. Claro, tranquilo. Então, é comum. Tá bom, obrigada pelas dicas, Stephanie. Vamos cuidar muito agora, né, com as frutas cítricas e o sol.